Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 141 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Retomamos o tema do suicídio, pois que foi bastante importante quando nos referimos à questão do suicídio dos animais, trazer a diferença entre o raciocínio, a reflexão que o homem possui em relação ao animal. Dissemos que, de acordo com Kardec, como o animal ele toma a iniciativa de extinguir a sua própria vida diante de um sofrimento do qual ele não dará conta, ou acredita que não lhe dará conta. E ele age de forma, ainda que intencional, mas sem uma reflexão, sem esse raciocínio que é peculiar ao homem, devíamos pensar que, na condição de espírito humano, o espírito, o ser, a criatura, não tomaria a iniciativa de extinguir a sua própria vida. Quanto mais, possa-se dizer, daquele que, tendo o conhecimento da doutrina espírita, as revelações trazidas pelos espíritos, que nos dão conta de que a vida é eterna, de que o espírito apenas está nesta circunstância, desta encarnação, como um momento desta sua vida eterna, que já passou por outras existências e, quiçá, dificuldades muito maiores do que a atual. Fatores esses que levam, ou pelo menos deveriam levar, a todos nós refletirmos sobre o grande equívoco que é extinguir a própria vida. Além de infringirmos a lei divina, afinal foi Deus que nos deu a vida e a ele cabe extingui-la quando entender por bem, também é uma forma de atirarmos fora uma oportunidade que Deus nos deu de progredir, de nos elevarmos. Na Revista Espírita de 1863, Allan Kardec, no mês de abril, vai destacar um artigo no qual um suicídio de um casal, ocorrido na França, foi atribuído ao Espiritismo. O título desse artigo é Suicídio falsamente atribuído ao Espiritismo. O objetivo de nós trazermos este artigo no programa de hoje é para nos alertar principalmente sobre a responsabilidade de nós espíritas. E eu quero desde já fazer um comentário que Kardec fará mais adiante, de que dizermos-nos espíritas não significa necessariamente que nós seguimos os preceitos da doutrina espírita, sobretudo no seu ponto científico e religioso. À época, 1863, é evidente que não se considerava ainda a doutrina espírita como uma religião, como uma forma de vivermos os preceitos morais do Cristo sob a ótica da doutrina espírita. Àquela época, o espiritismo era visto ainda mais como uma corrente científica nova e era, portanto, usado de forma inadvertida por muitos curiosos e que esses curiosos, fazendo uso de técnicas de mediunidade e técnicas utilizadas no exercício da doutrina espírita, se diziam espíritas. Até hoje, nós temos pessoas que, com o máximo respeito que as devemos, cultivando o culto espiritualista, se dizem espíritas. Não vou nominar, mas há religiões, há segmentos, há várias vertentes que também podem estar utilizando dos ensinos dos espíritos trazidos a Allan Kardec, das bases da doutrina espírita, mas que não seguem exatamente todos os seus preceitos
e em alguns momentos fogem para outras vertentes, para outros rituais, e ritual é algo que não existe dentro do espiritismo. Então, se alguém, embora utilizando todos os princípios da doutrina espírita, realiza rituais na sua expressão religiosa, ele não pode ser qualificado como espírita. Ele é um espiritualista, ele é talvez um simpatizante da doutrina espírita, mas espírita verdadeiro não tem rituais, não tem misticismo e não tem, acima de tudo, qualquer espécie de culto religioso no sentido formal, observando regras, processos e como se dá nas demais religiões. Por isso é que Kardec fará uma distinção lá na época da codificação, dizendo que o espiritismo não era religião dentro dos moldes tradicionais. Não se impõe às pessoas observar este ou aquele comportamento, mas se traça uma responsabilidade sobre como se expressar através da doutrina espírita e de como se utilizar dessa possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. Então, primeiro é preciso distinguir espíritas de espiritualistas ou de meros simpatizantes da doutrina espírita. Kardec trará um trecho de um jornal, o jornal Le Monde, e que narra aqui uma história passada na cidade de Tours, e que, diz o jornal, um suicídio de 2 pessoas que foi atribuído ao espiritismo. Kardec destaca no início de que, a essa época, com a crescente do espiritismo, havia um grande movimento de pessoas que tentavam desfigurar o espiritismo ou atribuir-lhe falsamente algumas situações, com o fim, é claro, de eliminar, de alguma forma, afastar a crença espírita do meio social. O artigo diz o seguinte: um casal em idade avançada, o senhor e a senhora F, ainda bem dispostos e desfrutando uma renda que lhes permitia viver à vontade, de 2 anos para cá, entregava-se a operações do espiritismo. Quase todas as noites, reunia-se em sua casa um certo número de operários, homens e mulheres, e jovens de ambos os sexos, perante os quais os 2 espíritas faziam suas evocações, ou ao menos pretendiam fazê-las. Não falaremos das questões de toda espécie, cuja solução era pedida aos espíritos naquela casa. Os que conhecem essas 2 pessoas de longa data e os seus sentimentos sobre religião jamais ficaram surpresos com as cenas que ali podiam produzir-se. Estranhos a toda a ideia cristã, tinham se atirado à magia, passando por mestres hábeis e consumados. Um e outro estavam convencidos, desde algum tempo, que os espíritos os induziam vivamente a deixar a Terra, a fim de gozarem uma grande soma de delícias num outro mundo, o mundo supraterrestre. Não duvidando que assim fosse, consumaram o suicídio com o maior sangue frio e um grande escândalo na cidade de Tours. Assim é hoje o suicídio que temos a constatar como resultado do espiritismo e de sua doutrina. Ontem eram os casos de loucura, sem falar nas desordens domésticas e de outras desordens tão comumente ocasionadas pelo espiritismo. Isto não basta para que os homens compreendam, esses não querem escutar a voz da religião, a que perigos se expõem entregando a essas práticas tenebrosas e estúpidas? Vemos claramente que a intenção deste jornal, ou pelo menos de quem escreveu esta matéria, era denegrir a imagem do espiritismo. Mas ele destaca no próprio texto várias expressões, várias situações que, de pronto, numa leitura superficial que façamos hoje com o conhecimento da doutrina espírita, afasta essas práticas exercidas na casa desse casal de Tours de qualquer semelhança com a doutrina espírita.
Primeiro, que ele diz claramente que quem os conhece sabia que eles eram totalmente distantes de qualquer conhecimento, de qualquer afeição ao cristianismo. Diz também que ali se faziam predições, que se buscavam soluções para problemas, enfim, uma série de questões que, numa leitura superficial, se percebe que não era espiritismo o que se praticava. Era uma comunicação com os espíritos, mas sem esse propósito fundamental. E aí Kardec fará um comentário sobre esse artigo, dizendo que na próxima semana nós veremos o que Kardec vai dizer. Ser espírita não é simplesmente conhecer a forma como que se comunica com os espíritos. Ser espírita não é apenas ler as obras básicas da doutrina ou qualquer outra obra ditada pelos espíritos. Ser espírita, acima de tudo, é seguir os preceitos do Cristo, a sua moral e cumprir a lei divina. Que o Mestre Jesus abençoe o seu lar, que lhe traga o cuidado e atenção dentro das suas atividades, sobretudo no estudo da doutrina espírita, um estudo sério, um estudo comprometido com os princípios da doutrina. Uma ótima semana e nos encontramos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!